A mensagem de hoje à noite será no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Um milagre excepcional executado pelo Senhor Jesus e que é narrado pelos três evangelistas chamados sinóticos ou semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, mas que tem os seus detalhes melhor contados ou contados mais detalhadamente, mais minuciosamente pelo evangelista Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Deus é bom. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso de número 1, que diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais deste modo no coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Vamos orar? Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa bendita palavra que ora lemos e que agora podemos sobre ela meditar. É a tua palavra e consequentemente é uma palavra de vida eterna. Então transmite-a aos nossos corações, segundo o teu propósito eterno, de revelar Cristo, de fazê-lo conhecido, amado, adorado, servido. Ó Deus, e assim glorifica o teu nome, e assim abençoa as nossas vidas, e assim, meu Deus, envergonha o inimigo da nossa alma. Eu rogo que abençoes não somente aos que se encontram aqui, mas a tantos quantos vão assistir e ouvir essa mensagem posteriormente, que o teu Espírito haja sobre ela, para gerar frutos eternos para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amados, esse milagre foi tão extraordinário, tão maravilhoso, que a Bíblia diz que aqueles que o contemplaram saíram maravilhados, dizendo: nunca vimos coisa igual. O Evangelho de Mateus termina a narração desse milagre, dizendo que os homens que contemplaram mesmo diziam: bendito seja Deus que deu tal autoridade aos homens, porque foi de fato algo maravilhoso que o Senhor realizou naquele momento em favor daquela vida, daquele homem que era um paralítico. E eu queria meditar
sobre algumas coisas dentro desse texto para a nossa edificação. Eu queria partilhar com você algumas pepitas desta palavra, que são tesouros de Deus para a nossa vida, a fim de que nós possamos andar de maneira que o glorifique, andar de maneira digna da nossa vocação como cristãos. A primeira dessas coisas que eu quero falar com você é a respeito de nosso bendito Salvador e do que ele costumava fazer sempre que as pessoas se achegavam a ele. O Senhor Jesus, diz a palavra, voltando para a sua cidade, aonde ele morava, o Senhor Jesus nasceu em Belém, o Senhor Jesus cresceu em Nazaré, mas depois que o Senhor Jesus começa o seu ministério, ele se muda para Cafarnaum. É ali onde ele tinha então residência fixa, e quando ele não estava em campanha, enquanto ele não estava em missões, viajando pelas cidades de Israel, pregando o Evangelho, ele retornava para Cafarnaum, ele retornava para a sua residência. E a Bíblia diz que aconteceu isso. Depois de estar pregando o Evangelho em alguns lugares, e curando vidas, e expulsando demônios, e manifestando o poder do reino de Deus, o Senhor Jesus volta novamente para Cafarnaum, vai para a sua casa, e as pessoas que já conheciam a sua fama, vão então para junto dele, certamente querendo ver de sua parte algum sinal, querendo ser suprido em alguma necessidade, querendo ser abençoada de alguma forma, porque diz a Bíblia, lá em Atos 10, Jesus andava por toda parte, ungido pelo Espírito Santo, fazendo bem a todos e repreendendo Satanás. As pessoas, consequentemente, quando sabiam que ele estava em algum lugar, se amontoavam para ouvi-lo. E não é diferente aqui. A Bíblia diz no verso de número 1 que o Senhor Jesus foi para Cafarnaum e que se soube que ele estava em casa. No verso de número 2 diz: muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. Era muita gente. Deveriam ter algumas centenas de pessoas ali, ouvindo, querendo ser tocados por ele, ser abençoados por ele. E o que é que a Bíblia diz que o Senhor fazia? A Bíblia diz no verso de número 2, na parte final, e ele lhes anunciava a palavra. O Senhor não contava piada, o Senhor não falava da última notícia que acontecia em Israel, o Senhor não falava da política de Herodes, ou de Pôncio Pilatos, ou do César da época. O Senhor não falava da sabedoria que existia na Grécia, e das últimas descobertas dos filósofos. A Bíblia simplesmente diz que quando as pessoas se achegavam a ele, ele lhes anunciava a palavra. Ele era a palavra que se tornou carne e estava entre nós, e ele não tinha outro propósito senão revelar esta palavra a tantos quantos pudessem ouvi-lo. Ele não perdia tempo. Se alguém se achegasse a ele e parasse para conversar com ele, tal pessoa iria ouvir de seus lábios a palavra de Deus. E nós precisamos saber que, como cristãos, como pequenos cristos, que é o que esta palavra significa, espera-se de nós pelo Senhor que nós o imitemos, que nós aproveitemos cada oportunidade, que nós aproveitemos cada ocasião para, ao conversar com outros, falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. E por quê? Porque é esta palavra que tem o poder de mudar vidas. Foi essa palavra que alcançou o nosso coração. Foi essa palavra que nos fez nos voltar para Deus pelo poder do Espírito Santo. E consequentemente esta palavra continua tendo o mesmo poder de agir em vidas e de transformar as suas histórias como ela fez conosco. E por isso nós precisamos entender que é o nosso ofício, que é a nossa função, que é o nosso ministério. Nós que somos crentes, individualmente, de sermos portadores da palavra de Deus,
anunciadores da palavra de Deus a tantos quantos o Senhor colocar na nossa vida, na nossa frente. O Senhor Jesus estava em Cafarnaum, certamente pensando em descansar um pouco. Ele andava longas jornadas de cidade em cidade pregando o Evangelho, curando enfermos, expulsando demônios. E ele voltava, creio eu, pensando em descansar um pouco, mas era somente se achegar alguém e ele abandonava aquele descanso, abandonava aquela trégua que ele próprio se dava, e ele novamente pregava a palavra, anunciava a palavra. A Bíblia mostra fazendo isto muitas vezes. A Bíblia diz que certa vez ele foi se retirar para um lugar para descansar, mas quando ele viu a multidão, ele se compadeceu dela, porque era como ovelhas que não tinham pastor, e ele teve que lhes pregar a palavra. No capítulo 4 de João, a Bíblia diz que ele está com fome. Ele manda os seus discípulos comprarem pão, enquanto ele mesmo vai até o poço de Jacó para beber um pouco de água. Mas quando ele chega ali e vê a mulher samaritana, ele não pode fazer outra coisa senão anunciar-lhe a palavra. Depois aquela mulher vai até os seus conterrâneos e fala sobre ele, e aquelas pessoas vêm, e mesmo com fome, e mesmo sedento, ele vai pregar a palavra, e ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse era o nosso Senhor. Não perdia tempo, mas estava o tempo todo ministrando aquilo que ele sabia que tem o poder da vida eterna. Ele dizia: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. E por isso ele estava o tempo todo aproveitando as oportunidades para pregar a palavra. Irmãos, precisamos aprender isso. Precisamos entender que todo o tempo é tempo de ministrar a palavra de Deus. Paulo dizia para Timóteo: prega, insiste em tempo e fora de tempo. Aproveita as oportunidades, faz o papel de um evangelista. É nossa função. Não importa se nós somos de alguma função eclesiástica na igreja visível, não importa se temos algum título dado por homens. O que importa é se somos servos de Cristo ou não, se somos discípulos de Cristo ou não, se somos cristãos ou não. Se o somos, nós temos em nosso Senhor um modelo de como proceder, e esse modelo é quando alguém se aproximava a ele e lhes anunciava a palavra do Senhor. O verso de número 3 diz que então, enquanto ele estava pregando a palavra, chegaram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. A fama de Jesus corria pelos 4 cantos de Israel. Um profeta havia surgido em Nazaré. Ele era um homem que realizava grandes prodígios, que curava enfermos, que expulsava demônios, que purificava leprosos, que ressuscitava mortos, que anunciava o reino de Deus. Essa fama corria por todo canto. E essa fama chegou certamente a este homem paralítico, ou chegou aos seus amigos. E seja partindo do próprio paralítico, seja partindo dos seus amigos, eles julgaram que se fossem até aquele homem de Nazaré, ele poderia lhes abençoar, ele poderia mudar a sorte daquele homem. E a Bíblia diz então que estes 4 homens, pegando a maca daquele paralítico, cada um por uma ponta, levaram ele para o apresentar ao Senhor, para pedir ao Senhor que orasse por ele, que o curasse. Mas a Bíblia diz que quando chegaram lá, era uma multidão tão grande que eles não tiveram acesso à entrada da casa. Eles não puderam chegar até o Senhor pela via normal, pela entrada.
talvez tenham tentado pedir licença, mas talvez as pessoas tenham dito: entra na fila, a gente também quer ser tocado por Ele, a gente também quer ser abençoado. Está aqui só agora a fila do benefício. Se você chegar e disser assim: olha, deixa eu passar, a pessoa vai dizer: cheguei aqui antes, eu também quero um benefício, entra na fila, fica atrás de mim. E talvez tenha acontecido isso com aqueles homens. Olha a situação aqui do rapaz: a gente quer levá-lo para que o mestre possa tocar nele, possa orar por ele, e talvez a multidão diga: nós estamos aqui pelo mesmo motivo, nós também queremos vê-lo, nós também queremos ouvi-lo, nós também queremos tocá-lo, nós também queremos alguma bênção dele. E aqueles homens não desistiram, e a Bíblia diz que eles então subiram ao teto da casa, destelharam a parte do mesmo e desceram aquele paralítico pelo teto até que ele fosse colocado à frente do Senhor, ele fosse posto diante do Rei da Glória. E eu queria falar com você sobre esse aspecto aqui da narrativa. Como precisamos de amigos que façam isso conosco, e como precisamos ser amigos para fazer isso com outros. Irmãos, às vezes as pessoas de quem nós nos cercamos como amigos, como confidentes, como ombros que a gente quer usar em momentos de dor, em momentos de necessidade, são pessoas que não podem nos ajudar de fato, porque essas pessoas não conhecem o Senhor e não tentam nos levar até Ele. Elas têm boas intenções, elas têm até bons conselhos, mas o que elas podem fazer não é suficiente. Somente Deus é a nossa genuína ajuda, somente Cristo é nossa genuína salvação. E então nós não precisamos de conselhos humanos, nós não precisamos de lógicas humanas, nós não precisamos de sabedoria humana, nós precisamos de Cristo. E aí precisamos de pessoas que nos conduzam a Ele. Todos nós precisamos nos cercar de gente que, quando a gente esteja paralítico, sem conseguir ir pessoalmente ao Senhor, eles digam: eu vou levar você até lá, eu vou orar com você, eu vou jejuar com você, eu vou ficar com você e clamar até que o Senhor responda. Precisamos de amigos para que, quando estejamos cegos, eles peguem na nossa mão e nos digam: vou te levar até o Senhor. Precisamos de amigos para que, quando estejamos surdos, eles nos encaminhem a Cristo, para que Ele reabra os nossos ouvidos. Nós precisamos nos cercar de pessoas que sejam verdadeiras condutoras de nossa vida ao Senhor, porque somente nele há salvação. Infelizmente, nós muitas vezes temos como amigos, como confidentes, como parceiros, aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor, que não temem ao Senhor, e que consequentemente, na hora da nossa necessidade, não nos levarão para Ele. Pelo contrário, com seus conselhos podem até querer nos levar para mais longe dEle, dando-nos conselhos molestos, doentes, por causa da ação do pecado, e nos fazer nos distanciar ainda mais do Senhor. Aqueles homens foram abençoadores daquele paralítico, porque aqueles homens entenderam que eles poderiam fazer muito pouco por aquele homem pessoalmente, mas que havia alguém que poderia fazer tudo por ele. E então a verdadeira ajuda que deram foi levar este homem paralítico até aquele que poderia fazer tudo. E é de amigos assim que precisamos. É por isso que o salmista Davi vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos desta bem-aventurança, mas às vezes nós não conseguimos fazer isso sozinho.
Às vezes estamos fracos, estamos cansados, estamos desanimados, estamos abatidos, estamos angustiados, e nestas horas nós precisamos de pessoas que digam: olha, eu vou orar com você, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, levanta a cabeça, o Senhor é contigo, olha, está escrito. É deste tipo de amizade que nós precisamos, é deste tipo de convívio que a nossa alma necessita. E por isso aqueles homens foram tão importantes na vida desse paralítico. Aquele paralítico não chegaria até o Senhor se não fossem aqueles homens. E nós precisamos de amigos, de amigas que façam isso na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo: foge da prostituição e segue a paz, a justiça e a misericórdia com aqueles que com o coração puro servem ao Senhor. É com esses que temos que andar, é com esses que temos que seguir, é com esses que temos que caminhar, porque serão esses que nos momentos de necessidade nos levarão ao Senhor, intercederão por nós, orarão por nós, nos darão conselhos benditos da palavra de Deus, para que nós nos consertemos, nos levantemos e experimentemos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Mas nós também devemos cuidar de nós mesmos sermos esse tipo de amigos para aqueles que nos servem. Nós precisamos saber que o que as pessoas precisam é de Cristo, e nós precisamos estar dispostos a levar estas pessoas a Cristo. Nós temos que ser tais tipos de amigos, tais tipos de companheiros, que quando alguém nos traz a necessidade, que quando alguém nos traz o problema, que quando alguém nos conta a angústia, a dor, o desespero, ao invés de nós falarmos sobre este ou aquele pensador, este ou aquele homem que fala isto ou aquilo, nós levamos tais pessoas àquele que tem o poder de solucionar todas as coisas e de dar vida e vida em abundância. Nós mesmos precisamos ser tais amigos para aqueles que nos cercam, porque se amamos as pessoas que nos cercam, nós precisamos entender que o que de fato elas precisam é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a Bíblia diz então que aqueles amigos levam aquele paralítico até a presença do Senhor. Não conseguem pela porta da frente, não desistem, dão a volta, sobem ao telhado, esteiam a parte do mesmo e descem o mesmo até que ele chegue na frente de Cristo. O verso de número 5 diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu quero nesse versículo falar, antes de mais nada, sobre uma fé que pode ser vista. Aquela atitude daqueles homens de levarem aquele paralítico daquele modo tão estranho, para que ele fosse colocado diante do Senhor. A atitude daquele próprio paralítico de se sujeitar àquele perigo. Entenda, ele era um homem sem movimentos. Se as cordas se quebrassem, ele iria ao chão. Se a maca virasse, se alguém não controlasse direito, ele iria ao chão e ele poderia morrer. Mas aqueles homens, eles creem que o Senhor pode curar aquele amigo e o descem por cordas. E aquele paralítico crê que o Senhor pode fazer isso e se submete a essa condição de perigo. É uma fé que pode ser vista. Eu quero lhe dizer que toda genuína fé pode ser vista. Não existe fé real que não possa ser vista. A fé que não se vê é apenas pensamento imaginativo da nossa cabeça, que não tem fruto algum diante de Deus. Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz: olha, você que diz que tem fé,
mostre-me a sua fé sem obras, e eu, através das minhas obras, mostrarei a minha fé. Tiago está sendo sarcástico, Tiago está sendo irônico, porque no tempo de Tiago, na igreja para onde Tiago escreve, havia alguns que podiam dizer: olha, eu tenho fé, eu creio, mas a vida era completamente não correspondente àquilo que se dizia. Era uma fé de boca para fora, era uma fé de lábios, era uma fé de confissão, mas sem realidade. E então Tiago vai dizer assim: você que diz que tem fé, mostre-me a sua fé sem as suas obras. Me apresente esta fé interior que você tem, sem nenhuma obra, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E Tiago diz a máxima que a gente conhece tão bem: ora, a fé sem obras é morta. A fé sem visibilidade de obras não existe, é inoperante, é discurso vazio. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor viu a fé daqueles homens, porque estava estampada em suas atitudes. Eles criam tanto que o Senhor tinha o poder de curar aquele homem, que eles passaram por cima de todos os obstáculos para colocar aquele homem diante do Senhor. Aquele homem cria tanto que o Senhor podia curá-lo, que ele se sujeitou a todos os perigos daquela empreitada para poder ser colocado diante do Senhor. E então a Bíblia diz: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Irmãos, nós somos infelizmente um povo que fala muito sobre fé e vive muito pouco em fé. Vou lhe dar alguns exemplos bem clássicos, bem rotineiros, bem casuais, bem comuns, que demonstra que nós não cremos coisa nenhuma e que consequentemente não há fé de fato em nosso coração, não há fé real. A gente diz que crê no Senhor como supridor de cada necessidade, que crê no Senhor como aquele que provê tudo que a gente precisa. A gente diz que crê que se buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas acontece que quando bate a prova à frente da nossa porta, quando o teste chega de alguma privação, de alguma necessidade, de alguma angústia, de alguma dificuldade, o que se demonstra não é esta confiança que nos mantém estáveis, em paz, firmes, convictos, louvando o Senhor em todo o tempo, por crer que Ele está nos sustentando e nos suprindo. O que se manifesta é insatisfação, é murmuração, é reclamação, é desânimo, é abatimento. E aí, irmãos, é provado por nossas obras que nós não temos fé. A gente sempre vive à altura do que crê. Eu vou repetir: a gente sempre vive à altura do que crê. A fé de alguém é provada por suas obras, por suas palavras, pelas suas atitudes. E quando a gente diz que crê no Senhor em uma determinada coisa, e quando aquela coisa é desafiada, a gente entra em desespero, é porque nós não cremos em absoluto. É só um discurso vazio que a gente pensa que pode enganar o coração de Deus. Mas o Senhor não se deixa enganar. E por isso Ele providencia que este castelinho de areia seja rapidamente destruído, para que a gente possa se conhecer e perceber que a gente não acredita coisa nenhuma. Quando a gente crê, irmãos, a gente age à altura do que a gente crê. Se alguém crê no Senhor como supridor de suas necessidades, quando a necessidade surgir, ele vai levá-la até o Senhor e vai descansar, crendo que Ele vai suprir, crendo que Ele vai satisfazer, crendo que Ele vai operar, porque ele crê nisso, e porque crê nisso ele vive à altura desta fé.
vendo-lhes a fé, nós muitas vezes não temos nenhuma fé para mostrar ao Senhor. Não em nossas palavras. Em nossas palavras nós temos mais fé do que Elias. Em nossas palavras temos mais fé do que Moisés. Em nossas palavras temos mais fé do que Abraão. Mas quando vem o teste, meu filho, é que se mostra o que de fato a gente crê. O que de fato a gente acredita. Porque o nosso comportamento vai mostrar qual é a confiança que temos no nosso coração. É por isso que quando a Bíblia fala sobre a fé de Abraão, lá em Romanos capítulo de número 4, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Você sabe o que significa isso? Abraão creu contra as expectativas. Abraão creu contra as probabilidades. Abraão creu contra as estatísticas. Diz Paulo, porque ele não considerou o seu corpo amortecido. Abraão era impotente pela idade que tinha, mas Deus lhe havia feito uma promessa de gerar um filho. E a Bíblia diz que Abraão então desconsidera as probabilidades, as estatísticas, as situações comuns da vida, e ele crê contra a esperança, estando certíssimo, diz Paulo, de que aquele que fez a promessa era poderoso para cumpri-la. E por causa disso ele deu glória a Deus. Isso é fé visível, isso é fé que se vê, isso é fé real, isso é fé tangível. Mas o que a maioria de nós diz que é fé, não é fé coisa nenhuma. É só imaginação da cabeça, é só força de vontade, é só pensamento positivo. Porque quando se estabelece a prova desta fé, que é a situação contrária, o que a gente faz é desanimar. Por exemplo, pergunto eu, será que se nós estivéssemos na condição daqueles homens, do paralítico ou dos seus amigos, nós iríamos ter todo aquele trabalho para ir diante do Senhor? Talvez a gente ficasse lá de fora da multidão dizendo assim: puxa vida, eu creio que Ele pode me curar, eu creio que Ele pode me curar. Os amigos dizendo: eu creio que Ele pode te curar, eu creio que Ele pode te curar. E nenhuma atitude ser tomada, evidenciando que a gente não crê coisa nenhuma. Porque entenda uma coisa: se eu tiver uma necessidade e eu souber que alguém pode me satisfazer nela, eu não vou ficar conversando sobre essa necessidade, dizendo eu acredito que Ele pode satisfazer. Eu vou até Ele e vou dizer: eu soube que você pode me satisfazer nessa necessidade, por favor, me ajude. Me ajude. O famoso pregador Charles Spurgeon, uma vez falando sobre fé, retirou de seu bolso um relógio de gibeira. Os mais antigos sabem o que é isso, aquele relógio antigo, redondo, que tinha aquela correntezinha que se amarrava ou na calça ou no paletó. E ele tinha um relógio de gibeira raríssimo, de ouro. E ele tirou aquele relógio do bolso, colocou em cima do púlpito e disse: o primeiro que chegar aqui pode levar, é seu. A congregação ficou um olhando para o outro, o outro olhando para um olhando para o outro, o outro olhando para um, dizendo: isso deve ser pegadinha do malandro, deve ser alguma brincadeira do pastor. E aí uma criancinha se levantou no meio da multidão, passou para o corredor da igreja, foi até a frente e estendeu a sua pequenina mão em direção a ele. Ele pegou aquele relógio valioso, colocou na mão da criança e disse: cuide bem dele. E a criança foi embora, o relógio era dela. Ela foi a única que creu. Se qualquer um ali fosse questionado: você acredita que o seu pastor pode dar esse relógio? Certamente diria: eu acredito, ele é um homem de Deus, a palavra dele é sim, sim ou não, ele é um homem que fala a verdade, eu acredito que ele pode dar aquele relógio. Mas ninguém foi, demonstrando que não acreditava de fato. Aquela criancinha, com a fé infantil, com o credo infantil,
passa pelo meio dos agudos babões, chega diante dele e apenas estende a pequena mão, e o servo de Deus entrega o relógio e diz: ele é seu a partir de agora, cuide bem dele. A fé tem que ser vista, a fé tem que ser demonstrada com atitudes que comprovam que nós cremos naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor prometeu. E se a nossa vida, o nosso procedimento não corresponde a isso, então não cremos coisa nenhuma. E aí, irmãos, a Bíblia diz que quando o Senhor viu a fé deles, verso 5, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, irmãos, acontece uma coisa interessante. A Bíblia diz que estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Veja, eles pensavam no coração, eles não fofocavam, eles não falavam baixinho para o outro. Eles imaginaram, os escribas eram os estudiosos da lei de Deus daquele tempo. Eles guardavam os rolos da lei de Deus para que eles fossem preservados, e de tempos em tempos eles copiavam aquelas escrituras para novos rolos, para que elas não se deteriorassem. Eles conheciam demais as escrituras, eram doutores da lei. E quando eles viram aquele homem dizer para aquele paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados, eles começaram no coração a dizer: por que esse homem disse isso? Ele é um blasfemo. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. O verso de número 8 diz assim: mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Jesus vai dar aqui 3 provas de que Ele é Deus. 3. Aqueles homens foram primeiro na sua palavra, quando Ele disse: filho, perdoados são os teus pecados. E eles disseram assim: puxa, porque esse homem diz tal coisa, ele está blasfemando, somente Deus pode perdoar pecados. Aí o Senhor Jesus começa mostrando uma coisa que só Deus pode fazer. Ele diz o que se passa no coração daqueles homens. Só Deus pode fazer isso. Aqueles homens estão imaginando no coração isso. Aqueles homens estão indagando isso no coração. E só Deus conhece o coração. E não entenda, nem Satanás tem acesso ao nosso coração. Nem Satanás. Ele não conhece os nossos pensamentos, nossas intenções e sentimentos íntimos. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que Deus perscruta a todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração. Nada está oculto diante dele. Ele sonda os pensamentos e intenções do coração. Isto é uma qualidade exclusiva de Deus. E aqueles homens disseram: esse homem não pode dizer que perdoa pecados, só Deus pode fazer isso. E Jesus disse: eu sou tanto Deus que eu conheço o que vocês imaginam. Imagina o susto. Imagina o susto de você estar falando intimamente algo e o Senhor chegar e dizer: por que vocês estão falando isso dentro de vocês? Que susto! Aqueles homens devem ter se sentido expostos na sua mais íntima atitude de coração, porque somente Deus pode fazer isso, e Deus estava ali em carne. Emmanuel, Deus conosco, Jeová Shammah, o Senhor presente. Ali estava Ele, dizendo: vocês duvidam que eu seja Deus? Dizendo que só Deus pode perdoar pecados.
eu lhes provo que sou Deus, dizendo o que se passa no coração de vocês. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Ele é Deus, Ele conhece o profundo e o escondido. Antes que a palavra me chegue à boca, Ele já a conhece. Ele sonda os meus pensamentos, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Ele é onisciente, e aqui está esse Deus onisciente, respondendo a alguns comedores de farinha, se Ele era Deus ou não. Por que esse homem diz isso? Somente Deus pode perdoar pecados. Ele é um blasfemador, e o Senhor então demonstra outra coisa que somente Deus podia fazer, que era saber o que se passa na mente e no coração do ser humano. E aí o Senhor diz para eles assim, verso de número 9: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Aleluia. Irmãos, entenda que aconteceu uma coisa tão maravilhosa, que somente quem está completamente cego pelo príncipe deste mundo, morto espiritualmente, não pode entender o que aconteceu. Porque, repito, Cristo deu 3 provas de sua divindade. Quando aquele homem é colocado diante dele, e ele vê a fé daquele homem e dos seus amigos, ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Agora entenda, qual é a garantia que eu poderia ter que os pecados daquele homem estavam sendo realmente perdoados? Isso poderia ser apenas uma fala de efeito. Qual a prova? Você poderia por acaso ver uma mão vindo do céu, embebecida com o sangue do cordeiro e sendo passada no coração daquele homem para provar que os seus pecados foram perdoados? Você poderia ver de repente a alma dele escura sendo embranquecida pelo poder perdoador de Deus? Como saber que os pecados tinham sido perdoados? Como? Como ter prova de que aquele homem estava dizendo algo autêntico, ou de fato ele era um blasfemador, querendo se passar por Deus ou pelo Messias de Deus? O Senhor Jesus então demonstra primeiro que Ele é Deus, demonstrando que Ele é onisciente. Eu sou Deus, porque eu sou onisciente. O que vocês estão imaginando é isso, isso e isso. Não adianta tentar encobrir o que vocês pensam diante de mim. Eu bem sei do que vai no coração do homem, porque eu sondo e perscruto até mesmo as profundezas deste coração. Aí o Senhor diz assim: se isso não for suficiente para que vocês saibam que eu sou Deus, e para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu lhes pergunto: o que é mais fácil? Dizer para o paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Aqueles homens certamente devem ter pensado: é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados. E por quê? Porque não há nenhuma comprovação de que isso tenha acontecido. Mas se ele dissesse: levanta-te, toma a tua maca e anda, e ele não andasse, então ele não tinha poder nenhum. O que é mais fácil para vocês? Que eu diga: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? E eles devem ter pensado: com certeza é o que você já disse, porque não há nenhuma comprovação de que você perdoou de fato. Não há nenhuma comprovação de que ele foi perdoado de verdade. Isso é só a sua palavra contra fatos que a gente não sabe se aconteceram ou não. Então é mais fácil dizer isso. Aí o Senhor diz assim:
Então, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, voltou-se para o paralítico e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele se levantou na mesma hora. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Aqueles judeus saíram dizendo: nunca vimos coisa igual, nunca tal coisa sucedeu. E quando Cristo faz isso, mostrando o seu poder no corpo daquele homem, ao mesmo tempo que já tinha demonstrado o seu poder de conhecer os pensamentos íntimos do coração, o Senhor prova que tem poder para perdoar pecados. E mesmo assim aqueles homens não creram. E mesmo assim aqueles homens permaneceram endurecidos. Irmãos, é um perverso coração de incredulidade tal, que vê tantos sinais no Senhor, demonstrando ser Ele quem Ele disse ser, o Filho do Deus vivo, o Messias de Israel, o Salvador do mundo, ter provas incontestáveis de sua glória, e mesmo assim rejeitado. O escritor da carta aos Hebreus diz: veja que nunca aconteça de nascer em nós um perverso coração de incredulidade que nos desvie do Deus vivo, que nós nunca permitamos que tal coisa seja gerada na nossa vida. Mas aqui, irmãos, eu quero me deter um pouco e falar sobre algo da natureza desse Senhor. Jesus provou naquela ocasião que Ele é Deus. Ele provou que tem autoridade para perdoar pecados. Entendam, pensem comigo. Quando hoje se diz para a gente que Jesus perdoa pecados, nós não temos problemas quanto a isso, ou pelo menos não deveríamos ter. Toda a história de Cristo já foi consumada. Ele viveu sem pecado e se entregou numa cruz exatamente pelos nossos pecados. Eu preguei em Água Preta hoje, a mensagem foi gravada ao vivo e também vai ser depois repassada no grupo, mas eu preguei em cima de Isaías capítulo 53, que diz que Ele carregou sobre si com as nossas iniquidades e transgressões. Então nós conhecemos o fim da história. O Senhor Jesus veio sem pecado, viveu sem pecado e se entregou para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Então quando alguém chega para nós hoje e diz assim: Jesus perdoa os pecados, a gente não tem problema quanto a isso, ou pelo menos não deveria ter. Mas entenda, irmãos, isso aqui era algo completamente novo para aquele povo. Aquele povo que conhecia as Escrituras, aquele povo que conhecia a lei, aquele povo que conhecia o Antigo Testamento, sabia: só Jeová perdoa pecados. Só Jeová. Estava escrito: a ti pertence o perdão para ser estemido, a nós o corar de vergonha. Só Jeová perdoa pecados. E aquele povo entendeu isso, aprendeu isto. Agora vem o homem, que sabe-se onde ele nasceu, em Belém, onde ele cresceu, em Nazaré, onde ele mora, em Cafarnaum, se conhece sua mãe, se conhece seus irmãos, se sabe que até bem pouco tempo ele vivia como carpinteiro. E esse homem começa a realizar proezas, sinais, prodígios, maravilhas. E num determinado momento ele chega para uma pessoa e diz assim: perdoados são os teus pecados. Irmãos, isso não era uma coisa pequena. Isso era realmente para um judeu uma blasfêmia, porque o judeu sabia: somente Deus podia perdoar pecados. E por isso o Senhor Jesus precisava provar a sua divindade, para que fosse justificado que Ele podia perdoar pecados. E Ele faz isso de duas maneiras extraordinárias. Primeiro, manifestando a sua onisciência. Somente Deus conhece o íntimo do coração do homem. Eles sabiam disso. Jeremias capítulo 17. Enganoso é o coração do homem, corrupto, extremamente perverso, quem o conhecerá? E o profeta diz: eu, o Senhor,
esquadrinho o coração do homem, eu o conheço para dar a cada um segundo as suas obras. Só Jeová conhecia o coração do homem. E agora esse homem que diz: perdoados são os teus pecados, se comparando com Deus, demonstra que ele tem uma característica que só Deus tem: ele conhece o coração do homem, porque aqueles homens imaginaram no coração, e o Senhor disse o que se passou dele. E mais, como se não bastasse, e de fato para aquele cujo coração é cego não basta, o Senhor diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Paralítico, levanta-te, toma a tua maca e anda. E imediatamente isto aconteceu. Isso é glorioso. Mas aqueles homens não creram. Aqueles homens permaneceram endurecidos. Aqueles homens continuaram de corações fechados. E eu quero falar uma coisa com você, ainda dentro desse assunto. Com estas atitudes que Cristo tomou na frente daqueles homens, e que é narrado em seu Evangelho, Cristo nos revela algumas coisas que nós precisamos saber para a nossa experiência. Isso não é apenas algo que foi vivido e narrado para que a gente conheça a história e possa repeti-la para outras pessoas. É a palavra de Deus para nós aqui e agora. É a revelação de quem Cristo é para nós hoje e sempre. Quem Cristo é? Quem Cristo é? Quem é este Cristo a quem servimos? Quem é este Cristo a quem adoramos? Ele é muito mais do que eu possa falar hoje, mas dentro dessa mensagem eu quero mostrar quem é esse Cristo para nós. Em primeiro lugar, esse Cristo é aquele que conhece os nossos corações. Ele conhece o profundo e o escondido. Não adianta tentar se esconder. Não adianta tentar forjar uma máscara para apresentar-se diante dele de outra maneira. Ele conhece as profundezas do nosso coração. Ele conhece os nossos pensamentos, sentimentos, vontades, intenções e inclinações mais íntimas. Nós podemos esconder isso de qualquer pessoa. Você pode esconder de mim, eu posso esconder de você. Você pode esconder da pessoa mais íntima sua, do seu marido, de sua esposa, dos seus pais ou dos seus filhos, mas nós não podemos esconder dele. Ele conhece o nosso coração. Ele é o Deus onisciente. Ele é o Deus onisciente. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos amar a verdade no íntimo. Nós devemos ter sinceridade no coração. Nós devemos buscar um coração livre da má consciência. Nós devemos buscar um coração que esteja purificado diante dele, para podermos ter comunhão com ele e desfrutar das benéfices desta comunhão. O Senhor Jesus é este Deus que conhece o íntimo e o escondido de nossa vida. Ele conhece. A Bíblia diz que uma vez o Senhor ganhou a vida de Filipe, mas Filipe tinha um grande amigo chamado, esqueci o nome agora do abençoado, João capítulo 2. Era um dos amigos de Filipe que se tornou discípulo do Senhor. Vou filar aqui, João capítulo de número 2, diz assim a palavra de Deus: Natanael, nome do irmão do meu genro, eu me esqueci. Filipe conheceu o Senhor, foi alcançado pelo Senhor, foi a Natanael, seu amigo, e disse: conheci um homem que deve ser o Cristo, Jesus de Nazaré. E Natanael disse: pode porventura alguma coisa boa sair de Nazaré? Filipe disse: venha e veja. E Natanael foi, provavelmente pensando em desmascarar aquele passante diante de Filipe, o seu amigo, que ele achava que estava sendo enganado. E quando ele vai se aproximando, o Senhor Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí um verdadeiro judeu, em que não há engano. Depois você lê João capítulo 2, a partir do verso de número 43.
Eis aí o verdadeiro judeu, em que não há engano. Aí Natanael disse: como você sabe quem eu sou? Nós nunca nos vimos antes. É a primeira vez que eu lhe vejo, nunca lhe vi mais gordo. E o Senhor diz para ele: antes que Filipe te achasse, eu te vi debaixo da figueira. E naquele momento Natanael cai prostrado diante dele. E o Senhor diz: só por causa disso você está crendo. Você vai ver coisas muito maiores do que estas. Mas Natanael se prostrou, porque Natanael, que era um judeu de verdade, não apenas no aspecto de sua nacionalidade, de sua descendência, mas de ser alguém que conhecia as Escrituras e que temia as Escrituras, ele sabia: só Deus é onisciente. E aquele homem mostrou para ele que era onisciente. Ele cai prostrado na hora. Prostrado na hora. Porque ele viu: ninguém pode saber dessas coisas se não for Deus. Irmãos, o Senhor Jesus é esse Deus que sabe tudo. O Senhor Jesus conhece cada pensamento e sentimento do nosso coração. Não adianta tentar se esconder diante dele. Todas as coisas estão nuas e crentes. De modo que nós precisamos viver uma vida reta, uma vida que procura lhe agradar, uma vida que procura lhe honrar, uma vida que procura de fato ser agradável a Ele. E quando nós de repente nos sujarmos, porque nós pecamos e nós pecaremos, nós precisamos limpar esse coração de novo, ter um arrependimento e confissão de pecados e abandono do mesmo. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta dizer: não, é somente esse aqui o Senhor vai desconsiderar, esse aqui o Senhor vai passar panos quentes e não vai ter consequências. Não. O Salmo de número 32 que a gente leu hoje, o salmista Davi vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelo meu bramido o dia inteiro. Porque a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não te encobri, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Irmãos, precisamos ter um coração limpo diante dele. E isso significa, primeiro, procurar andar de maneira agradável a ele. Segundo, se pecarmos, corrermos aos seus pés, confessando arrependidos os nossos pecados, para que ele nos perdoe, porque ele nos conhece. As pessoas que só veem a nossa aparência, que só apertam as nossas mãos, que só nos dão os seus abraços, que só ouvem as nossas palavras, que só veem o nosso procedimento exterior, podem dizer de nós: você é uma bênção, mas o Senhor nos conhece. E não adianta sermos bênçãos aos olhos dos outros, enquanto os seus olhos santos contemplam a iniquidade no nosso coração. Ele sabe. Ele sabe. E por isso devemos temê-lo. E por isso devemos procurar ser-lhe agradáveis, de dentro para fora, do interior para a periferia. Porque de outra forma ele não se agrada. Segundo lugar, irmãos, entenda: esse bendito Senhor é o perdoador de nossos pecados. Ele é aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Esse bendito Jesus proveu na cruz do Calvário uma redenção para sermos completamente livres de todo pecado para toda a eternidade. O seu sangue foi derramado para que ele se tornasse a propiciação por nossos pecados, e não só pelos dos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação significa que ele nos faz aceitáveis diante de Deus, por meio do perdão que ele nos concede, por meio da justificação que ele nos dá. Nós temos em Cristo tal perdoador, nós temos em Cristo tal purificador de nossos corações, para nós podermos ter comunhão com Deus, para nós podermos ter vida eterna, para nós podermos ter uma redenção eterna por meio do seu sangue. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há justiça, em nenhum outro há perdão de pecados, em nenhum outro há libertação de culpa,
em nenhum outro aniquilação de destruição. Ele é aquele que por si só pode nos perdoar, nos reconciliar com Deus e nos dar uma vida eterna que não pode mais ser tirada, porque é um dom gratuito, e por isso é só nele que devemos confiar. Nós não devemos confiar, irmãos, em boas obras. Veja, nós não apagamos pecados com boas obras. Nós não apagamos pecados nem por deixar de praticá-los simplesmente, porque tem gente que acha isso. Tem gente que acha que não precisa pedir perdão ao Senhor, é só deixar de praticar alguma coisa que fazia errado e já é suficiente. Não é, não é. Se você pecar e você disser assim: eu pequei, não faço mais isso, você não está sendo justificado diante de Deus. No máximo, você será justificado diante dos homens que viram a sua mudança de comportamento. Mas, irmãos, Deus almeja que nós recebamos uma purificação interior, além de uma mudança exterior. E se só houver uma mudança exterior, nós continuamos em nossos pecados. É por isso que Provérbios 28:13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Perceba a ordem: confessa e deixa. Não é deixar e simplesmente está tudo certo. Eu menti, não minto mais, está tudo certo com Deus. Não, nós precisamos ir a Ele e dizer: Senhor, pequei contra Ti. Por quê? Porque somente Ele perdoa pecados. O nosso abandono de pecados não apaga os nossos pecados, só Ele faz isso, e então podemos tomar outra atitude. Nossas boas obras não apagam pecados. Não tente substituir arrependimento e confissão por obras de caridade, por serviço prestado na obra de Deus. Eu sei que eu tenho feito isso e isso de errado, mas eu vou compensar fazendo isso e isso para Deus. Não, irmão, não adianta, não resolve. Nós precisamos saber que o Senhor estabeleceu um modo de relação com Ele, e esse modo, este único modo, é pelo sangue de Jesus. O escritor da carta aos Hebreus diz isso: acheguemos-nos confiadamente pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou para além do véu, que é a sua carne. É só assim que nós podemos entrar na presença de Deus, tendo o coração lavado da má consciência, o corpo lavado com água pura. Não podemos imaginar que, se nós fizermos algumas coisas certas, estas coisas encobrirão algumas outras coisas erradas. Só o sangue de Jesus faz isso. Só Ele tem poder para perdoar pecados. E por isso nós precisamos ir a Ele sempre que pecarmos. Nós precisamos ir a Ele sempre que transgredimos. E terceira coisa, irmãos, sobre esse maravilhoso Senhor: Ele tem o poder para intervir nas nossas necessidades, sejam elas quais forem. Irmãos, nós temos que retomar a confiança no Senhor como supridor, como provedor, como abençoador do seu povo. Ele não está apenas interessado nas nossas questões espirituais, estas são sem dúvidas mais importantes, mas Ele cuida de cada aspecto da nossa vida, cada um é importante. Ele poderia somente ter perdoado os pecados daquele homem e ter dito para ele: olha, está tudo certo, volta para casa, você está salvo para toda a eternidade. Você está aí sem poder andar, mas é melhor você entrar no céu sem andar do que você ir para o inferno andando. Então estou lhe dando o que é de mais precioso, eu estou perdoando os seus pecados, eu estou lhe dando vida eterna. Não, Ele se importou com a necessidade presente daquele homem, e Ele o curou, e Ele restaurou a sua saúde. Nós precisamos confiar em Cristo para isso. Eu não quero dizer com isso que o Senhor curará a todos, que o Senhor manifestará a todos o seu poder indiscriminadamente. Ele é soberano. Ele não fez isso nem quando andou sobre a terra.
Mas eu quero lhe dizer que Ele continua sendo esse Deus todo-poderoso, que pode levantar paralíticos, abrir os olhos aos cegos, acalmar a tempestade. Ele pode dar a uma multidão de 5.000 homens uma alimentação farta com 5 pães e 2 peixes. Ele pode ressuscitar mortos, purificar leprosos. Ele não mudou. E todas essas coisas que Ele realizou demonstrou não apenas o seu poder glorioso, mas o seu interesse de entrar nas nossas necessidades e supri-las, de nos abençoar, de nos curar, de nos livrar, de nos suprir. Nós precisamos retomar essa confiança no Senhor. Nós precisamos voltar a levar a Ele todas as nossas necessidades, porque parece que o Senhor não se importa e a gente parou de orar sobre elas. A gente não acredita mais que Ele possa se importar ao ponto de resolver. Então a gente simplesmente vai empurrando com a barriga, procurando suportar, procurando simplesmente viver com tais coisas, sem perceber que há nele poder e há nele bondade, amor, boa vontade para nos fazer o bem, e nós podemos recorrer a Ele. Nós precisamos voltar ao Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, me cure. Eu estou doente, me cure. Senhor, se o Senhor quiser, salve o meu familiar, ele está vivendo assim, assim, assado, manifesta a tua glória, salve-o. Senhor, se o Senhor quiser, me supre materialmente nessa questão. Eu preciso do seu suprimento. Nós precisamos voltar a Ele com as nossas necessidades. A Bíblia diz: está alguém entre vós aflito, ore, porque Ele é o Deus que ouve a oração, Ele é o Deus que tem poder para entrar nas nossas necessidades e supri-las. Essa tríplice manifestação do poder de nosso Senhor, revelando a sua divindade, mostrou também 3 áreas de sua maravilhosa vida que influenciam diretamente a nossa. Ele conhece todas as coisas, Ele é um Deus perdoador, e Ele é aquele que tem poder, boa vontade, amor para entrar em cada necessidade de nossa vida e supri-la para a glória do seu bendito nome. O verso de número 12 termina assim: então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. A bênção do Senhor é sempre uma bênção transbordante, é sempre uma bênção que é muito maior do que aquilo que simplesmente alcança o indivíduo. É uma bênção que alcança os demais que estão ao redor, para que eles próprios possam ver que Deus é maravilhoso e tem poder para também fazer coisas semelhantes na sua vida, e para que eles possam glorificar a Deus, porque esse é o fim de todo ato do Senhor. Nós devemos buscar a Cristo com nossas necessidades, devemos buscar a Cristo com nossos pecados, devemos buscar a Cristo com a sinceridade do nosso coração, crendo que a sua intervenção na nossa vida não apenas nos abençoará, mas servirá de testemunho para outros e para a glória bendita do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar. Oh amado Deus e Pai que estás nos céus, Tu és maravilhoso, Pai bendito, Pai tremendo, Pai glorioso. Tu és digno de todo louvor e adoração. E eu quero orar nesse momento, meu Deus, para que essa palavra encontre lugar no nosso coração, para operar a Tua vontade e manifestar o Teu propósito em cada um de nós. Que Cristo seja conhecido, que Cristo seja adorado, servido, glorificado, e que nós, ao termos tal comunhão com Ele, sejamos abençoados e andemos em novidade de vida para a glória do Teu nome. Senhor, que Tu operes em nós o Teu querer e efetuar, e que nós saiamos daqui de maneira diferente, para a Tua glória eu te peço, em nome de Jesus. Amém.